Muito bem, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula agora, né? Falando sobre comunidades indígenas. A semana passada a gente já viu sobre os índios. A gente viu que os índios foi quem? Os primeiros habitantes do Brasil, não foi isso? E hoje nós vamos ver que os índios eles se dividem também em comunidade, que tem os lugares onde eles vivem. Comunidade. Quando a gente fala de comunidade, é aquele local onde as pessoas vivem, onde as pessoas partilham a terra, onde as pessoas partilham de costumes, certo? Então vamos ver aí como é que vivem esses índios. A organização social. Os índios, eles também vivem em uma organização social, ou seja, eles também têm uma organização social, assim como a gente tem a nossa organização social. De modo geral, os índios do Brasil, eles vivem em habitações coletivas, compartilhando o quê? As ocas ou as malocas. As ocas ou malocas é o quê? É a casa deles. Quer dizer, eles têm um modo diferente do nosso. A gente não vive, a nossa comunidade, a nossa organização social, ela não se organiza de forma que a gente compartilha a nossa moradia, né? A gente compartilha a nossa moradia no máximo quando vem uma visita para nossa casa, que a gente recebe aquela visita e logo aquela visita vai embora e a gente passa a viver ali exclusivamente com a nossa família, né? Diferentemente dos indígenas, certo? Que lá em suas comunidades, eles compartilham suas habitações, ou seja, eles compartilham suas casas, que as casas deles é chamadas de quê? De ocas ou malocas. Essas ocas ou malocas, elas são feitas geralmente de madeira e palha. Esses locais de grandes dimensões não possuem diversões e geralmente abrigam várias famílias. Vamos ver aí como é esse lugar? Olha só, isso aqui é uma comunidade indígena. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, olha, estão vendo aqui? Prestem bem atenção. Isso aqui é as ocas ou as malocas deles. Vejam que aqui tem esse grande espaço que é onde muitas vezes eles se reúnem para fazer o quê? As suas celebrações que a gente vai ver lá na frente, certo, gente? Mas em cada espaço desse aqui, as famílias, elas se juntam e aqui elas conseguem viver juntos, como eu já expliquei a vocês lá atrás, ou seja, é aqui que eles compartilham essa moradia, certo? A divisão de tarefas, como a gente já viu antes, na semana passada, mas vamos rever agora, né? Ela é muito clara nas sociedades indígenas, ou seja, nas comunidades indígenas. De modo que os homens ficam encarregados de quê? Da pesca, eles ficam encarregados da caça e da defesa do território e das construções. Ou seja, os índios, homens, ou os homens da aldeia, né? Eles é quem sai para pescar, eles é quem sai para caçar. E se houver algum confronto dentro da aldeia, quem vai para a frente desse confronto, quem vai defender ali o território é os homens, certo? Já as mulheres, elas se encarregam de quê? Do plantio e colheita, né? Elas não só plantam como elas colhem. Aqui na nossa comunidade, né? O nosso meio de viver aqui é o quê? É que o homem planta, né? A gente utiliza mais o homem para plantar, a mulher é que vai na colheita e não é nem toda mulher que vai na colheita, porque essa parte aí da roça fica mais para o homem. Então, a mulher da aldeia, a índia, né?
ela cuida do plantio, ela cuida da colheita dos alimentos, além de cuidar das crianças. E ela faz tudo isso e ainda produz o quê? Os utensílios e adornos utilizados pela tribo. Esses adornos é o quê? É aqueles colares, aquelas coisas que elas colocam para se enfeitar, certo? Vamos continuar aí? A religião indígena. Dentro dessa comunidade também existe uma religião. Não é só a gente que tem uma religião, não. Os indígenas, dentro das suas comunidades, eles também praticam algum tipo de religião, algum ritual religioso, certo? Então, a religião indígena, a grosso modo, né, ela é panteísta. O que é isso? Onde não existe somente uma figura relacionada a um ser criador. Por exemplo, a gente tem um ser criador? Tem. Quem é o nosso ser criador? Esteja em que religião estivermos. Se eu estou na católica, quem é meu ser criador? Deus. Se eu estou na batista, quem é meu ser criador? Deus. Se eu estou na testemunha de Jeová, quem é o meu ser criador? Deus. Se eu estou na batista, quem é? Deus. Se eu estou na Assembleia de Deus, quem é o meu ser criador? Deus. Quer dizer, é um só, né? É um só para a gente. Já para os indígenas, eles não têm, ou seja, não existe somente uma figura religiosa para eles. Os índios, eles costumam reverenciar, ou seja, eles costumam adorar nos seus rituais religiosos os seres ancestrais e a natureza. Principalmente a natureza. Não é à toa que o índio, quando ele vai para a natureza, ele retira dali da natureza exclusivamente o que ele precisa. Ele não retira mais do que ele precisa. Por quê? Porque ele trata a natureza, ele cuida da natureza como se ele estivesse cuidando dele. Ele tem o maior respeito por tudo que faz parte da natureza. Agora, isso é a água, isso é a planta, isso é os animais, isso é a terra. Tudo que existe na natureza, para ele, é sagrado. Ele cuida bem mais do que a gente, certo, gente? E aí, gente, nós vamos fazer a nossa atividade, né? Vamos fazer uma atividade no livro e vamos fazer uma atividade também na plataforma. Tchau e até amanhã, certo?